Eu pensei, qual que será que é o maior prejuízo já registrado por um clube de futebol no Brasil ao longo de uma temporada? E esse status pertence ao Cruzeiro, que no ano de 2019 havia registrado 394 milhões de reais de prejuízo. Só para vocês entenderem, esse prejuízo era superior à arrecadação de qualquer ano da história do Cruzeiro. Aquele 2019 era ano de Itair Machado, de dirigentes que o torcedor do Cruzeiro nem gosta de lembrar, mas e também foi o ano de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar que essa lista com os times com os maiores déficits da história do país tem o Cruzeiro em primeiro, 2019 com 394 milhões, resultado operacional do São Paulo de 2024 é o segundo pior, 287 milhões. O Botafogo é dono da terceira pior marca. Em 2022 havia registrado um prejuízo de 248 milhões de reais. Cruzeiro é o quarto, em 2020 com 226 milhões. E o top 5 é concluído pelo Corinthians de 2019 com 195 milhões de reais. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro diretamente aqui de Confins, porque já começa a nossa viagem para Coquimbo, no Chile. O Cruzeiro só vai nesta quarta de voo fretado. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. A expectativa por garotos, hein? Entre os relacionados. A garotada vem treinando, sendo observada. Laterais William e Fagner, será que terão condição? Volante totalmente liberado e à disposição. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO, kto.bet.br, na hora de apostar, na hora de palpitar, sempre com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos na KTO, cada jogo é único. Deixa eu começar aqui com duas notícias que têm a ver com o público. Primeiro, o Cruzeiro lucrando em relação ao jogo diante do Bahia. Foi um público até ok, né? Naquele duelo no Mineirão, aquela vitória espetacular do Cruzeiro, e o Cruzeiro lucrou quase 500 mil reais, 470 mil reais, pelo menos deu lucro, né? Abrindo menos setores ali. O público naquele compromisso foi de 26.557, uma renda de 1.075.000 aproximadamente, então sobrando aí para o Cruzeiro 470 mil reais, não deixa de ser um ponto importante, porque o custo do Mineirão tem que ter um público legal para que o Cruzeiro não tome prejuízo, mas mesmo assim acho que deu para equacionar bem ali e ficou de bom tamanho. O principal é que o clube venceu, né? O time venceu, convenceu, e foi uma grande novidade. Agora, sobre o próximo jogo em casa, que é em Uberlândia, a venda de ingressos está muito baixa, hein? A matéria do nosso Luiz Henrique Campos, no centraldatoca.com.br, pouco mais de 6 mil ingressos vendidos até o momento. O preço muito caro, é o que a gente fala aqui, né? Quando vender o mando, tem que negociar com a empresa para colocar preço legal, né? Pô, o pessoal de Uberlândia é doido para ir no jogo, mas aí você vai pegar um ingresso, meia entrada, R$100, é loucura, né? Então, tratar aí o pessoal como um produto bem aquém, né? E além disso, um momento, né, do time, o próprio momento do Vasco também não é lá grandes coisas, né? E aí a expectativa é de um público bem baixo no domingo lá no Parque do Sabiá em Uberlândia. Claro que tem mais dias ainda para vender, tem o jogo de quinta-feira, dependendo de uma vitória contra o Palestino no Chile, aí a história pode ser diferente, mas vamos acompanhar como será essa venda de ingressos para este compromisso. O Cruzeiro fecha a preparação na manhã desta quarta-feira e segue de voo fretado, a gente já está iniciando viagem, e tem alguma expectativa sobre a presença de garotos entre os relacionados. Isso porque o Cruzeiro joga nesta quarta no Campeonato Brasileiro Sub-20, só que o Janderson, o Cauã Prates, o Murilo Hickman e o Kenji, eles não viajaram com o Sub-20.
e treinaram normalmente hoje com o elenco profissional. Como o Cruzeiro vai emendar viagem, será que vai levar mais atletas para este compromisso? Então vamos aguardar, mas quem sabe o técnico Leonardo Jardim relacionando aí alguns garotos para este duelo com o Palestino. A boa notícia hoje foi o Japa. O Japa totalmente liberado, ele já vem treinando com bola há alguns dias e agora 100% à disposição, podendo voltar a ser relacionado. Será que já para quinta-feira, diante do Palestino? É uma coisa que teremos que aguardar e chegaria em um momento propício, né? Porque o time do Cruzeiro precisa de gás novo, né? Ali no meio campo, e é a posição onde joga o Japa, e a informação até é que o Leonardo Jardim quer contar muito com o jogador, e agora ele já treinando normalmente com o grupo, cada vez mais próximo de ser relacionado. Hoje o Bolassi também voltou a treinar com o grupo. Vamos ver aí se ele volta aos planos, à lista dos relacionados com o técnico Leonardo Jardim. William e Fagner hoje fizeram um trabalho interno. Como a viagem é emendada, eles devem seguir, penso eu, com a delegação para o Chile, ou então teriam que se juntar à delegação lá em Uberlândia, isso é possível também. Aproveitamento para quinta-feira, estou achando aí meio complicado. E também não tem por que forçar algum atleta neste momento por causa da sequência, né? Que é pesada. Você ter uma lesão agora, o cara vai perder aí 4 semanas, que seria uma perda muito significativa, muitos jogos pela frente. Então o Cruzeiro vem trabalhando, os dois estão bem, mas esse fato de ter treinado hoje internamente é um indício aí de que para quinta-feira eles não devem ser aproveitados. De qualquer forma, vamos aguardar a última atividade na manhã desta quarta, na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Além de Dudu e Gabigol, veja quem busca espaço no Cruzeiro em jogo com rodagem no time. Leonardo Jardim indicou que mudará a equipe diante do Palestino em função do aspecto físico. O Cruzeiro ainda terá um treinamento na Toca da Raposa, nesta quarta-feira, antes de definir os relacionados e embarcar rumo ao Chile para pegar o Palestino, pela Sul-Americana, na quarta-feira. Mas há uma expectativa grande para novidades no time, em função da rodagem no elenco. O GE mostra quem busca espaço com Leonardo Jardim, neste momento de trabalho. O treinador ainda definirá a equipe titular na atividade desta manhã, na Toca. Mas é possível imaginar algumas peças mantidas no time para o duelo no Chile. Entre elas está o zagueiro Fabrício Bruno, que levou o terceiro amarelo e não entrará em campo diante do Vasco, no fim de semana. O goleiro Cássio também não vem participando do rodízio. No setor defensivo, em meio à sequência de jogos de Villalba, que fez os 90 minutos dos 3 últimos jogos, Jonatas Jesus surge como opção após perder posição justamente para o argentino. No entanto, ele pode ser alternativa na lateral direita, com ausências de Fagner e William, abrindo espaço para Mateu Gamarra. O paraguaio foi titular em 3 jogos, mas perdeu posição após falhas. No meio-campo estão jogadores também com grande minutagem nos 3 últimos jogos do Cruzeiro: Romero, Lucas Silva e Christian. Wallace, que começou a trajetória de Jardim como titular, é a principal alternativa. Eduardo vem jogando com frequência no decorrer dos jogos, e Rodriguinho ainda tenta aumentar o espaço, após jogar cerca de 40 minutos desde o fim do Mineiro. As opções de ataque são as mais baladas e esperadas na equipe. Principais contratações para a temporada: Dudu e Gabigol ficaram no banco de reservas nos 3 últimos jogos do Brasileirão, exclusivamente por opção da comissão técnica. Gabigol nem entrou em campo contra o São Paulo, somando cerca de 70 minutos em campo nos segundos tempos das partidas contra Bahia e Bragantino. Dudu foi utilizado no decorrer dos 3 jogos, com minutagem parecida à do camisa 9. Ambos foram titulares absolutos no primeiro trimestre da temporada. Também no setor ofensivo, surge como opção Lautaro Dias, muito utilizado por Jardim como segundo atacante. O argentino seria alternativa para se aproximar de Gabigol, assim como foi diante do União de Santa Fe. Marquinhos e Bolassi têm só um jogo cada, desde o fim do Mineiro. Nos últimos jogos, Leonardo Jardim também tem relacionado destaques do SUB20. Ainda não ganharam oportunidades, mas têm possibilidade de surgirem durante o jogo, justamente em função da rodagem do time. Se destacam
principalmente o lateral esquerdo Cauã Prates, o zagueiro Janderson, o volante Murilo Hickman e o atacante Kaique Kenji. Entre os garotos, quem mais tem chance de ganhar minutos é o lateral Cauã Prates, totalmente integrado ao elenco principal após o empréstimo de Marlon ao Grêmio. Considerando os 4 citados, Murilo é quem mais tem sido levado para as partidas. O volante se tornou alternativa após lesão de Matheus Henrique e teve renovação contratual a pedido de Leonardo Jardim.